Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ambil. Bom, como vocês me conhecem aí das aulas anteriores, eu me chamo Maísa, sou graduada em Ciências Biológicas em nível bacharelado e estou me graduando em Ciências Biológicas em nível licenciatura pela Unesp do campus de Ilha Solteira. A nossa aula de hoje vai ser sobre as infecções sexualmente transmissíveis, mais conhecidas como as ISTs. Então, o que são ISTs? As ISTs são algumas infecções causadas por vírus, bactérias ou algum tipo de micróbio que elas vão se transmitir principalmente pelas relações sexuais sem o uso de preservativo com uma pessoa que já esteja infectada. E geralmente elas vão se manifestar aí por meio de feridas, corrimentos, bolhas ou verrugas. Lembrando que algumas ISTs elas não podem apresentar sintomas, elas podem não apresentar, na verdade, ou seja, elas vão ser silenciosas. Isso vale tanto para os homens quanto para as mulheres. Então a gente vai começar a falar sobre algumas ISTs mais comuns. Então a gente vai começar aqui pela AIDS, né? A AIDS é uma doença do sistema imunológico humano que é resultante da infecção pelo vírus do HIV. E o organismo humano ele reage, né, diariamente aos ataques de invasores, sejam eles vírus ou bactérias. Por meio esse ataque, né, que a gente acaba reagindo, ele é por meio do sistema imunológico. O vírus HIV ele vai atacar esse sistema imunológico e o indivíduo ele não vai ter mais defesa no seu organismo. E aos poucos o sistema ele não vai mais respondendo, tornando o corpo mais suscetível a alguns tipos de doença. A AIDS, né, ela vai acabar enfraquecendo então o sistema imunológico do corpo, deixando o organismo mais vulnerável ao aparecimento de algumas doenças oportunistas, que vão ser de um simples resfriados a infecções mais graves, como uma tuberculose ou algum tipo de câncer. Depois a gente vai falar aqui sobre Então, como se contrai a AIDS, né? A AIDS ela pode ser contraída tanto por transfusão de sangue, quanto por relação sexual desprotegida, a não utilização aí das camisinhas, tanto masculina quanto feminina, por objetos infectados que perfuram a pele. A gente tem aí um exemplo das manicures que acabam não tendo uma esterilização dos seus equipamentos de realização, né, do seu trabalho, e elas podem estar infectadas. E quando não há essa esterilização, pode transmitir esse tipo de doença. E também temos aí na gravidez e na amamentação. Então a gente vai falar agora do cancro mole. O cancro mole ele também ele pode ser chamado de cancro venéreo, mas o nome mais popular, né, é chamado de cavalo. Ele é provocado pela bactéria Haemophilus ducreyi e é mais frequentemente encontrado nas regiões tropicais como o Brasil. Os primeiros sinais desses sintomas, né, do cancro mole são a dor de cabeça, a febre, fraqueza, que vão aparecer aí de 2 a 15 dias após um tipo de infecção. E depois vai acabar surgindo pequenas e dolorosas feridas, que a gente pode visualizar aqui nas imagens, e essas feridas elas vão apresentar pus no seu interior. E elas vão aumentar gradativamente durante o passar dos dias. O tratamento é de procurar um profissional da saúde para indicar o melhor antibiótico para a pessoa estar tomando. E a transmissão ela vai ocorrer pela relação sexual com uma pessoa infectada, sendo o uso de camisinha a melhor forma de prevenção. Depois a gente vai falar aqui da doença da clamídia e gonorreia, que são infecções causadas por bactérias e que podem atingir os órgãos genitais masculinos e femininos. A gonorreia ela pode infectar o pênis, o colo do útero, o reto, que seria o canal anal, a garganta e os olhos. Os principais sintomas é a dor e o ardor quando a gente vai urinar, uma incontinência urinária, ou seja, a gente não consegue segurar o xixi por muito tempo. Pode apresentar também corrimento amarelo e dor de garganta. E a clamídia e a gonorreia, quando elas não são tratadas, elas podem ocasionar infertilidade, tanto do homem quanto da mulher, e dor durante as relações sexuais. Também pode causar na mulher a gravidez nas trompas, que também é muito perigoso tanto para a mulher quanto para o feto. Nós temos também então aqui a gonorreia e a clamídia
chamada oftalmia neonatal, que seria uma conjuntivite do recém-nascido após a contaminação durante o nascimento com as secreções das genitais da mãe, que essa mãe ela tem que ser infectada, né, pela clamídia ou gonorreia, e elas não foram tratadas. Quando o bebê ele vai sair, né, quando ocorre aí o nascimento de parto normal, o nenê ele pode passar aí essas secreções da vagina da mãe nos olhos da criança e pode ocorrer essa transmissão dessa IST. E, como forma de tratamento, né, deve ser feita a prevenção em todos os recém-nascidos com um tipo de colírio apropriado para esse tipo de doença, aplicado na primeira hora após o nascimento, ainda na maternidade. E a utilização desse colírio, né, ele vai prevenir que não ocorra a cegueira no indivíduo, na criança. Depois a gente vai falar aqui do HPV, né? O HPV é mais conhecido também como verruga vaginal, crista de galo, figueira ou cavalo de Cristo. É uma IST causada aí pelo papilomavírus humano, HPV. A principal forma de transmissão desse vírus é pela via sexual e inclui o contato oral, genital ou mesmo manual genital. Então pode ser passado tanto pelo sexo oral, tanto pelo sexo, o sexo genital, mas também pode ser passado pelo sexo através das mãos. Portanto, né, essa infecção ela pode ocorrer mesmo na ausência da penetração tanto da vagina quanto anal. Ela pode ocorrer de outras formas. E o HPV, né, existem vários tipos de HPV. Também tem tipos de prevenção, como o Papa Nicolau, em mulheres que já tiveram relação sexual. E mais recentemente aí a gente tem as vacinas, né? Existem 2 vacinas contra esse vírus que previnem o câncer do colo do útero, e elas são aplicadas em adolescentes na idade de 16 a 17 anos. A próxima IST é a hepatite viral, né? A hepatite é uma inflamação no vírus. Ela pode ser causada por a hepatite é uma inflamação do fígado. Ela pode ser causada por um vírus, pela utilização de alguns remédios, pela utilização exacerbada de álcool e também de algumas drogas, além de doenças autoimunes e metabólicas e genéticas. A IST, né, que é relacionada com o tipo de hepatite, é a hepatite B, porque existem outros 5 tipos de hepatite, A, B, C, D e E, mas a hepatite B é considerada uma IST. Ela é causada pelo vírus B, né, HBV, e é uma doença infecciosa também chamada de soro-homóloga. Como o VHB está presente no sangue, ele também vai estar presente no esperma, no soro materno, no soro do leite materno, e a hepatite B é considerada uma doença sexualmente transmissível. A maioria dos casos das hepatite B, ela não apresenta nenhum tipo de sintomas, mas os mais frequentes, né, são os cansaços, os enjoos, tonturas, vômitos, febre, dor abdominal, os olhos amarelados. E esses sinais, eles costumam aparecer aí de 6 meses após a infecção, então, que o organismo contraiu. A hepatite B também, ela pode se desenvolver de 2 formas, né? Ela pode se desenvolver da forma aguda e também da forma crônica. A aguda é quando a infecção ela tem uma curta duração, e os profissionais de saúde consideram a forma crônica como a doença que dura mais de 6 meses. E para evitar esse tipo de doença é fácil, né? Basta tomar as 3 doses das vacinas, utilização de camisinha em todas as relações sexuais e não compartilhar alguns objetos de uso pessoal, como as lâminas de barbear, as lâminas de depilação, as escovas de dente e os materiais de manicure. Então, nós temos aqui também a herpes, né? A herpes é uma doença causada por um vírus que, apesar de não ter cura, ele tem tratamento. Seus sintomas são geralmente pequenas bolhas que são agrupadas e que se rompem e se transformam em feridas. A herpes genital, né, ela é transmitida por meio da relação sexual, tanto oral quanto anal ou vaginal, sem a utilização de camisinha com uma pessoa já infectada.
Em mulheres, né, durante o parto, o vírus eles podem ser transmitidos para o bebê se a gestante apresentar lesões por herpes. E na presença de qualquer sinal ou sintomas dessa EST, é recomendado a utilização, procurar um profissional de saúde para o diagnóstico correto e também a indicação do tratamento adequado, e também é indicado não furar as bolhas e também não aplicar a pomada no local infectado, né, que apareceram essas bolhas, sem nenhum tipo de recomendação profissional. Nós também temos a sífilis congênita. A sífilis congênita é uma doença infecciosa causada por um tipo de bactéria, que é o Treponema pallidum, e ela pode se manifestar em 3 estágios. Os maiores sintomas, eles ocorrem nas primeiras fases, que é o período que a doença é mais contagiosa, e o terceiro estágio ele pode apresentar sintomas e por isso dá uma não apresentar sintomas e por isso dá uma falsa sensação de que a doença pode ter ido embora. A sífilis congênita, né, ela pode ser transmitida de uma pessoa para outra durante o sexo sem camisinha, com alguém que já foi infectado. Também pode ser transmitida pela transfusão de sangue contaminado ou da mãe infectada para o bebê durante a gestação ou durante o parto. Todas as pessoas sexualmente ativas, elas devem realizar o teste para diagnosticar a sífilis, principalmente as gestantes, porque a sífilis congênita, ela pode causar o aborto ou alguma malformação no feto ou até morte ao nascer do nenê. A infecção ela é grave, né? Ela pode causar então todas essas características que eu falei anteriormente. Quando a sífilis ela é detectada e o tratamento ele for indicado, né, por um profissional de saúde, e ele deve ser iniciado o mais rápido possível. E os parceiros, né, das pessoas que apresentam o teste positivo, né, para sífilis, eles também precisam fazer o teste e também precisam ser tratados para evitar uma nova infecção nessa mulher. Nós temos então a tricomíase. A tricomíase é uma infecção causada pelo protozoário Trichomonas vaginalis. Nas mulheres, eles vão atacar o colo do útero, a vagina e a uretra, e nos homens o pênis. A doença ela pode ser transmitida pelo sexo sem camisinha com uma pessoa infectada. E os sintomas mais comuns dessa doença, né, são a dor durante a relação sexual, uma ardência nas partes vaginais e também a dificuldade para urinar, coceira nos órgãos sexuais. Porém, a maioria das pessoas infectadas não sentem alterações no organismo. Então, essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Se aparecer alguma dúvida ou algum questionamento sobre a aula, é só deixar aqui embaixo nos comentários ou enviar pra gente lá no nosso direct no Instagram, que é @homebiunesp. Até mais!